Olá, eu venho aqui te trazer uma palavra relacionada com tudo que estamos, com esses tempos que estamos vendo, né? E muito se fala do coronavírus, já há pessoas usando máscaras, os supermercados já estão ficando totalmente vazios, as pessoas querem armazenar seu alimento, escolas já estão parando de ter aulas, suspendendo as suas aulas. E parece que está se criando um pânico nas pessoas, na população, em alguns países. Já falam que Portugal vão fechar suas portas. Enfim, um caos, né? E mediante esse caos, o Espírito Santo me trouxe uma reflexão muito pequena de algo mais ou menos parecido, e está em Números 21, quando o povo que saiu do Egito estava no deserto e de repente o povo, aquela nação, uma nação inteira, começou a ser picada por serpentes e essas picadas eram picadas mortais. E o povo não sabia o que fazer. E mediante a isso, que o povo não sabia o que fazer, foram até Moisés e foram pedir ajuda de alguma forma, que Moisés então procurou o Senhor. Estou resumindo, a história é muito longa. E o Senhor deu uma direção. Deus dá sempre uma direção. Deus tem sempre uma saída para mim, para você. E Deus tem uma saída para as nações. E então Deus dá uma direção. E essa direção é que faça uma haste de bronze. E que nessa haste de bronze coloca uma serpente. E Deus dá essa ordem para que o povo possa olhar para essa serpente. E todo aquele que olhar para a serpente ficaria curado. Então parece muito simples e muito estranho. Realmente, queridos, o evangelho é assim, simples, porém estranho. Talvez até loucura para muitos. Mas na verdade o que quer dizer essa história? Essa história é basicamente a história do evangelho. De que há uma saída para a morte, há uma saída para o desespero, há uma saída para as nações, há uma saída para o pânico, seja ele qual for, seja ele um pânico coletivo ou talvez você no seu particular, no seu pessoal esteja em pânico. E em João 3, capítulo 3, verso 14, dá uma confirmação de que aquela história, essa história da serpente, era tão somente Deus já mostrando um caminho, mostrando a direção, apontando para Jesus Cristo. Porque em João 3 diz o seguinte: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Então, o que acontece? Aquele fato que ocorreu no meio do povo de Israel, Deus estava dizendo que há uma saída e houve uma saída e houve cura, e foi algo muito simples. Para olhar para a serpente no deserto, tinha que ter fé. E o Senhor estava resgatando a fé naquele povo. E nos dias de hoje também, para que você tenha resposta, solução para a sua vida, você precisa crer. Então somente é simples, é crer. Crer e obedecer às ordens que Deus nos dá. E a ordem hoje é: olhe para o alvo, olhe para Cristo Jesus. E Cristo Jesus neste momento, ele já não está naquele madeiro. Cristo Jesus não está no túmulo, o túmulo está vazio, mas ele foi levantado aos céus.
Então cumpre-se a profecia. Jesus hoje está sentado à direita de Deus. E seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o pecado, seja qual for a luta que você está enfrentando, pode ser coletivo, não sei, quem sabe você possa ter apanhado o coronavírus ou não. Ou talvez você esteja enfrentando uma dificuldade pessoal, uma dificuldade íntima, uma dificuldade na sua alma, uma solidão, uma tristeza. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade financeira, familiar. Eu não sei o que possa estar passando pessoalmente na sua vida, mas eu posso te garantir que se você olhar hoje para o alvo que é Cristo Jesus, você terá a solução do seu problema, você terá a sua vida restaurada. E a confirmação, porque aquela serpente fala de maldição e o bronze fala de juízo. E a maldição a maldição, né, do pecado, a maldição, seja ela do pecado, seja ela uma maldição por causa, maldição é o que? Um mal em ação nas nossas vidas. E esse mal em ação, para ser anulado, nós temos que olhar para Jesus. E porque a palavra de Deus diz que ele já levou no madeiro. Então Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, ele levou a minha dor, ele levou a sua dor. Então, e o castigo, esse castigo que nos traz a paz. Então, se nós deveríamos ter uma morte eterna hoje, que nós seríamos castigados, agora estava sobre ele. Então você tem uma oportunidade, você tem uma oportunidade de vida plena na terra e você tem a oportunidade de vida abundante, a vida eterna de Deus. Basta você crer, basta você confiar, basta você obedecer, basta você se entregar ao Senhor Jesus Cristo, ainda que seja algo que pareça uma loucura. E a palavra de Deus diz que o evangelho é loucura. É loucura porque nós não vemos fisicamente, mas nós podemos sentir a presença de Deus, nós podemos sentir o amor de Deus. E a minha oração e o meu desejo é que você, hoje, possa encontrar paz em meio ao caos, em que você possa tão somente confiar nesse Deus maravilhoso, que cuida dos seus eternamente e a palavra dele não falha. Eu quero que essa palavra vá de encontro ao seu coração e que você confie tão somente no Senhor, creia tão somente que ele é suficientemente mais para fazer aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos, muito além daquilo que você pensa e você imagina. Não é um coronavírus que vai te parar, não é a dificuldade financeira que vai te parar, não é a falta de emprego, não é a solidão, não é talvez a calúnia, a difamação, não importa, quando o seu alvo é Cristo Jesus. Fica com essa palavra para o seu coração. Um beijo, Deus abençoe, um abraço forte.